Olá, pessoal. Eu sou Marisa Paulo Bragança, estudiosa dos assuntos que envolvem as controladorias municipais. Então, o meu olá especial para as controladoras e controladores municipais. Eu vim conversar com vocês aqui sobre um texto que eu escrevi a partir dos 4 municípios que eu acompanhei com relação à normatização da rastreabilidade das emendas parlamentares. O texto é sobre o papel das controladorias em relação à rastreabilidade das emendas parlamentares. Não vai ser um texto muito curto, então também não vai ser um vídeo muito curto, porque a nossa ideia aqui é proporcionar uma visão crítica do que vem a ser rastrear um recurso e, inclusive, o que é de verdade a rastreabilidade. Nós, na controladoria, temos sim que rastrear as despesas públicas, as receitas, no processo de trabalho. E o que vem a ser rastreabilidade? Quais são as diversas funções que nós precisamos exercer e de que forma o sistema de controle interno está estruturado para a rastreabilidade das emendas? Então, vamos ao texto? Pensando em instrução normativa, a primeira questão é realmente o conceito de rastreabilidade. O conceito de rastreabilidade, que nós acreditamos ser o mais completo, é a capacidade de identificar a origem, a destinação e o percurso dos recursos públicos desde a emenda até o beneficiário final. Então, perceba nesse primeiro momento que nós não estamos falando de uma simples prestação de contas. Nós não estamos falando de conceitos contábeis, de classificação contábil. A gente está falando de fluxo administrativo. Então, quando a gente pensou a norma, nós pensamos o que de verdade vem a ser a rastreabilidade. Então, pensando essa estrutura, começamos então a entender que existe um sistema de controle interno que é diferente do que é uma unidade administrativa de controladoria. Passando então depois para um segundo momento do pensamento da norma, a gente veio a pensar o que é um acompanhamento efetivo das emendas parlamentares. Esse acompanhamento efetivo, ele envolve entender 2 processos que precisam estar identificados na norma. Quais são? Como é o processo de execução direta das emendas parlamentares e o processo da execução indireta das emendas parlamentares. Nós não podemos tratar 2 formas de contratação e 2 formas de execução da despesa da mesma forma na rastreabilidade. Então, se você vai pensar a norma aí para o seu município, como que é o fluxo administrativo da execução direta, como que é o fluxo administrativo da execução indireta. Uma outra questão que nós nos deparamos, então, como eu estudei nos últimos dias 4 municípios, nós tivemos diferenças em relação, inclusive, a conceituações a serem utilizadas. E em 2 deles, nós tivemos as emendas parlamentares que são executadas em contratualizações. Então, na recomendação que foi expedida aos municípios e que as controladorias estão se debruçando para entender o fluxo
e especificamente o fluxo administrativo, na recomendação fala, inclusive, da questão que envolve a saúde. Mas o que está na recomendação é em relação à anuência de gestor. Não fala do que é o processo de contratualização, que é um outro tipo de execução. E aí eu tive, né, que realmente me debruçar sobre o conceito de contratualização para entender que as contratualizações, elas são uma forma diferente de contrato que pode ser usado tanto na saúde como na assistência social, porque ela tem como objetivo, né, as contratualizações, elas têm como objetivo atender as políticas públicas de assistência, então não necessariamente assistência à saúde. Precisei entender o que era essa contratualização, ler um processo de contratualização e ler como que ele é feito em um município, como que ele é feito em outro município. Então, dentro de um contrato entre um hospital público, por exemplo, você tem ali 100 milhões, dependendo do tamanho do município, 40 milhões, que são contratualizados no sistema de saúde. E são várias emendas parlamentares alocadas para atender serviços de assistência médica, cirurgias eletivas. Então, esse processo é dentro do processo de contratualização e ele é feito via termo aditivo. E que não tem nada a ver com limites percentuais de contratação da lei de licitações. Então, se o seu município tem contratualizações de assistência e eles têm tanto para assistência da saúde quanto para assistência social, tem que ser pensado como que vai se rastrear nos processos de contratualização as emendas que são aditivadas, que recebem termos aditivos dentro do processo de contratualização. Então, quando nós nos deparamos com várias questões, a gente precisa pensar que o processo, ele envolve entender também como que a gente contrata. Porque imagina o fracionamento de licitação, como que é perigoso dentro desse processo, nós fracionarmos licitação. Imagine numa execução direta, né? Aí eu cito esse exemplo aqui no texto, com várias fontes pagadoras. E aí eu estou dando um exemplo aqui de uma licitação de equipamentos. E que dentro do processo de licitação, eu tenho que rastrear emenda parlamentar de equipamento que foi destinado para a Secretaria de Esportes. Emenda parlamentar de recurso que foi destinado para uma Secretaria da Cultura. E dentro desse processo eu tenho também recursos do próprio município, já que eu tenho por princípio não fracionar os processos licitatórios. Então, o menor dos nossos problemas é classificação orçamentária e classificação contábil. Precisamos pensar a rastreabilidade em relação ao fluxo administrativo desde o momento em que a receita chegou. Mas, se você observar, né, nos modelos que nós fizemos, nós também colocamos lá na norma como que podemos processar desde o momento do registro, né, no Transferigov, no momento do registro de acordo com o seu estado também. Né, o que o seu estado tem de sistema disponível, de plataforma disponível, para você identificar, desde o momento do nascimento da emenda, como que vai se dar o processo de execução da despesa.
não da forma contábil, financeira, mas da forma administrativa. Então, esse tipo de aquisição, ele precisa ser pensado, e aí eu dou esses exemplos aqui no texto. Eu vou deixar esse texto disponível para vocês, né? Vou colocar para vocês o link onde vocês vão também poder pegar o texto na íntegra, inclusive 2 modelos de municípios distintos, para que vocês tenham uma noção de todos esses conceitos que a gente está tratando aqui e de todo esse pensamento que nós estamos tratando aqui. Então, mais do que nunca, nós precisamos desenvolver mecanismos que não seja a bel prazer da administração ou da própria política ou do político a forma de gastar também esse dinheiro. Nós estamos vendo que desde o nascimento dele, ele tem que ter o compromisso com o beneficiário final, que é o que a rastreabilidade proporciona. Você entender se realmente aquele recurso atingiu a sua finalidade, que é atender ao cidadão. E para isso também, pensando em licitação, nós precisamos pensar em relação aos estudos técnicos preliminares. Se o estudo técnico preliminar é para dizer, é para falar sobre a melhor solução, será que sempre a melhor solução de uma emenda que acabou de chegar é adquirir um equipamento ou é locar um equipamento? Em que momento do processo vai se discutir se de verdade nós vamos atingir a finalidade da emenda, que é atender a beneficiários finais, que é atender a uma política? E para isso a gente também tem que pensar na forma como nós vamos trabalhar e até que ponto interesses da política ou interesses dos políticos vão interferir no fluxo administrativo e nas decisões administrativas. E eu quero fazer um parênteses aqui, porque eu vou ler para vocês também um pedaço da minha dissertação de mestrado que falou exatamente sobre isso. Sobre a finalidade de emendas parlamentares, sobre a finalidade de convênios, que ao final estavam adquirindo produtos e serviços que não estavam atendendo nenhum interesse público. E eu vou dar exemplos que são muito comuns nos municípios, tá? Por diversas vezes nós já fizemos estudos de que é melhor locar transporte escolar que adquirir ônibus escolares ou vans escolares. Primeiro que, né, o setor privado, ele vai cuidar do gerenciamento e vai cuidar do ônibus, da van, de uma forma bem diferente dos controles que de verdade o setor público consegue controlar. E também a própria gestão de rotas, a gestão do processo, ela é muito custosa e ela é um meio para se chegar à educação. Então, por diversas vezes, a gente já mostrou que não é interessante o município comprar ônibus. Porém, a gente pega recursos para quê? Para aquisição de ônibus. E quando a gente questiona, olha, né, vamos comprar mais um. Mas o dinheiro chegou. Né? O deputado mandou o dinheiro, sem qualquer compromisso com, de verdade, o que vem a ser a ação de execução e a melhor solução apresentada para o município. Também isso acontece com veículos da saúde. Nossa, nós temos municípios que têm uma infinidade de veículos que não tem motorista
né, para poder utilizar aquele volume de veículos. Também, né, tive aí há muitos anos, né, a gente teve uma experiência de receber, aí no caso nem foi emenda parlamentar, mas foi receber do governo computadores para conselhos tutelares em volume maior do que o necessário. E aí, né, criou-se problema no patrimônio, porque a gente precisava de computadores em outras áreas, mas a gente tinha limitação para usar aquilo só dentro da unidade do conselho tutelar. Então, são várias questões que envolvem esses recursos que precisam ser pensados se nós também, no processo de aquisição, precisamos apresentar qual é a melhor solução. Então, não dá para pensar em rastreabilidade, pensar em contabilidade e pensar em classificação orçamentária. Isso é muito simples. O que não é simples é o fluxo administrativo e os interesses que envolvem diversas indicações que, ao final, não atende o interesse público, não atende beneficiário final. Então, como que nós, controladores, vamos escrever os nossos relatórios? Nós vamos escrever os nossos relatórios dizendo abertamente no relatório que aquela solução não foi a melhor solução? Porque essa é a nossa obrigação enquanto controladoria nas auditorias e na fiscalização. Mas se nós temos que normatizar a rastreabilidade, nós temos que falar sobre rastreabilidade do fluxo administrativo e da decisão administrativa, porque eu vou ler de novo. A capacidade de identificar a origem, a destinação e o percurso do recurso público desde a emenda até o beneficiário final. Então, se no beneficiário final eu não estou identificando o uso correto, adequado daquele recurso, o que eu vou escrever em relação ao meu relatório da rastreabilidade? Eu vou escrever a mesma coisa que na prestação de contas? Porque essa é a primeira questão. Olha, prestação de contas, eu evidenciar licitação, empenho, nota fiscal, pagamento e mostrar que aquele bem chegou, isso é o de menos, isso é prestação de contas pura e simples, sem análise de beneficiário final e do resultado alcançado. Então, se eu não estou falando disso, eu não estou falando que eu rastreei corretamente o uso do recurso. Então, a gente precisa pensar no que significa todo esse processo para a gente não simplificar demais e daqui a pouco as controladorias estarem com problemas nos seus próprios relatórios. Então, do que nós estamos falando? Então, do que as recomendações estão falando? O que recomendação do STF está falando? O que a recomendação do Ministério Público está falando? A gente precisa pensar nesse processo como um todo, porque classificação orçamentária e contábil não é problema, isso é prestação de contas pura e simples. A rastreabilidade envolve identificar se no beneficiário final o resultado pretendido foi alcançado. Então, dentro disso, né, dentro de todo esse contexto que nós precisamos colocar, enquanto controladoria a gente precisa colocar, tem 4 fundamentos para a gente pensar, tá? Que o primeiro fundamento é a rastreabilidade como capacidade de acompanhar todo o ciclo da emenda. Então, veja que o papel da controladoria, enquanto uma unidade de auditoria e de fiscalização, é verificar todo o ciclo da execução, independente se é emenda ou não. Então, não se trata aqui de, porque é emenda eu vou fazer isso. Não, independente de ser emenda, né, a nossa obrigação é se aquele recurso
atingir o resultado pretendido. Porém, o acompanhamento da rastreabilidade desde o nascimento da proposta, ele está vinculado à finalidade. E os setores técnicos envolvidos, a gente precisa se fazer essa pergunta enquanto unidade de controladoria, se os setores técnicos envolvidos vão ter autonomia para recusar emendas que não servem ao interesse do município. Porque isso vai ter a ver com solução apresentada dentro de estudos técnicos preliminares. Então, primeiro fundamento, a rastreabilidade como capacidade de acompanhar todo o ciclo da emenda. Precisamos pensar o quanto os setores envolvidos, as secretarias envolvidas, vão ter autonomia para falar, olha, essa emenda eu não vou aceitar porque eu não estou precisando de ônibus. Eu estou precisando de melhorar a estrada vicinal onde passa o transporte escolar todo dia, ou eu estou precisando de melhorias na escola da zona rural X. Né? São exemplos aleatórios que eu estou dando para você perceber que isso tem tudo a ver com o controle da finalidade da execução. O segundo fundamento que a gente precisa pensar é na competência da controladoria de acompanhar, orientar e prevenir falhas. E por que a gente precisa pensar nessa competência? Porque as controladorias foram chamadas para esse acompanhamento, faz parte sim do processo, mas ela precisa também pensar na sua capacidade de trabalho. Quais são os recursos tecnológicos, humanos e materiais que o controlador tem na sua unidade, que a controladora tem na sua unidade? Qual é o diagnóstico do sistema de controle interno das unidades envolvidas? Porque é muito comum confundir o que é o trabalho da controladoria e o que é o sistema de controle interno. Então, como que funciona o sistema de controle interno das secretarias que estão recebendo esses recursos? E é por isso que a questão é o fluxo administrativo. Porque o contábil e orçamentário, todo mundo sabe trabalhar. A questão é entender o fluxo de cada um para entender como que vai ser o processo de rastreio. E aí eu também quero fazer observação em relação ao plano anual de auditoria, porque neste momento, 2026, todos já publicaram o seu plano anual de auditoria. E qual que é a nossa realidade enquanto controladoria? A maioria das controladorias de municípios menores só tem a controladora ou o controlador trabalhando. Então, municípios de 5 mil habitantes, 10 mil, 15 mil habitantes, dificilmente você tem mais que a controladora ou o controlador trabalhando. Então, como que você vai reestruturar o seu planejamento anual de auditoria que já foi feito para fazer um trabalho maior, porque nós estamos falando de fazer um trabalho maior de acompanhamento dessas unidades que recebem as emendas. Então, como que vai se estruturar o seu planejamento para 2026? E a gente tem que falar, municípios aí acima de 20 mil, com 40 mil, costuma ter 2 pessoas, no máximo 3. E quando a gente avança para municípios aí de 80 mil, 100 e poucos mil habitantes, a gente vai ter aí, no máximo, 5 pessoas para fazer todo o trabalho de auditoria e fiscalização, que não se resume a emendas parlamentares. Então, é pensar na competência e na capacidade de orientar e prevenir falhas nas emendas, reconhecendo a sua capacidade de trabalho. E isso precisa ser dito, isso precisa estar escrito,
tanto para tribunais, quanto para promotorias, para Ministério Público, quanto para a própria sociedade. Olha, o que eu vou fazer aqui para melhorar essa informação? Como eu vou estruturar a minha unidade para que eu possa atender e compreender a execução direta, a execução indireta, se tiver contratualizações no município, como ela funciona, de que forma as entidades beneficiadas vão participar desses procedimentos, tudo isso precisa ser pensado. E detalhe, e eu sempre falo muito isso, controladoria não é para escrever instrução normativa para outro executar. Então, quando a gente vai escrever uma instrução normativa, uma regulamentação, nós precisamos reunir as pessoas envolvidas lá do sistema de controle interno para entender o dia a dia do trabalho dela. Porque escrever norma para outro executar, o que vai acontecer? Vai para a gaveta, porque ninguém vai entender o que está escrito ali. Então, tem muito manual, muita instrução normativa de gaveta, porque são instruções, são manuais escritos por controladorias que não sequer pesquisou como é que é o dia a dia daquilo. Então, tarefa do gestor, da gestora lá na unidade é escrever a sua forma de trabalho, é escrever a sua norma de trabalho, é escrever o seu procedimento operacional. Isso não é tarefa da controladoria. Mas no caso da rastreabilidade, é tarefa da controladoria participar do processo para que haja uma orientação geral, já que nós temos diversos setores envolvidos no rastreio de uma execução como essa, uma execução da emenda parlamentar. Então, temos um outro fundamento que a gente precisa pensar, que é a criação de identificadores, tá? E esses identificadores, identificador para contabilidade, né, classificação contábil, orçamentária, isso não vai ser um problema, tá? O que a gente precisa pensar é na criação de identificadores para auxiliar o sistema de controle e não para prestar contas, porque para prestar contas já está resolvido, tá? Então, nós estamos acostumados a pensar em identificadores nas classificações contábeis, nas classificações orçamentárias, mas o que se espera é que haja identificadores de gestão e não simplesmente de classificações contábeis e orçamentárias. Esse terceiro fundamento é para uma estrutura de gestão que, inclusive, independa de sistema informatizado. Porque nós temos os sistemas muito engessados. Uma vez eu pedi a um pessoal de sistema para fazer um ajuste no sistema para que a gente conseguisse, era questão de fluxo administrativo. E a resposta que eu recebi da empresa de sistema foi, não, isso não é exigido no SICOM, em Minas Gerais é o SICOM. Eu falei assim, mas eu não estou falando de SICOM. Eu estou falando da gestão do processo. Então, existe uma limitação das empresas de sistema de entender o que de verdade é um fluxo administrativo. Então, a gente tem que pensar isso fora dessa caixa, até que eles comecem a pensar em fluxos administrativos, em fluxos de gestão, e não em contabilidade e orçamento, e na execução, empenho, liquidação, despesa, porque isso já está muito, muito pacificado. Mas a gente está com um problema lá na ponta, né? Como que é a execução do plano plurianual? Quando a gente está falando aqui das emendas parlamentares, a gente está falando lá do rastreio de como que isso está vindo no plano plurianual. E esse planejamento, em nada, nós temos fluxos de acompanhamento. Não temos. Então, a gente precisa pensar em identificadores
que são utilizados pela administração e não simplesmente de classificação contábil e orçamentária. Então, é pensar nisso. Olha, eu vou criar isso em Word, em Excel, em papel de pão. Não importa. A questão é como que eu levo para a transparência pública o fluxo administrativo, a melhor tomada de decisão. Né? Quando eu aceitei uma emenda, eu apresentei uma solução e eu consegui chegar até o beneficiário final, atendendo de verdade o beneficiário final, isso é que precisa, esse é o alcance. Então, a gente precisa pensar nisso em muitas frentes. Um quarto fundamento também que eu pensei, e tem a ver com o identificador, é a vinculação obrigatória da emenda em todo o processo de execução até a sua finalidade. Então, você criou o identificador, você ter como fundamento dentro do sistema de controle interno que todo o sistema tenha fluxos administrativos identificados. Então, esse quarto fundamento, ele tem a ver com esse identificador, e é só quem está trabalhando no dia a dia que vai construir essas melhores soluções e vai pensar em melhores soluções. Né? E aí eu quero até falar da questão da contratualização, né? Que é um dos processos que a gente descobriu no meio aí dessa pesquisa que foi feita nesse mês de janeiro. Nesse processo de contratualização, olha, eu tenho emenda parlamentar para cirurgia de catarata, né? Estou chutando, mas eu, na verdade, estou precisando de emenda parlamentar para atender demanda reprimida de exame cardiológico. Então, eu tenho ali uma demanda reprimida, eu estou com uma emenda que está falando mais do mesmo, e em que processo, em que hora do fluxo administrativo eu vou dizer isso? Este é um problema que o governo federal, o governo estadual e que os vereadores, talvez nos municípios, esse não seja um problema das emendas parlamentares municipais, porque os vereadores, eles estão mais no dia a dia do problema, então eles vão conseguir definir isso melhor. Mas quando se trata de governo estadual e governo federal, é muito comum receber recurso que de verdade a gente está precisando de outra coisa. É muito comum. Então a gente precisa pensar nesse processo. Atrelar, porque se a gente está falando de transparência, se a gente está falando de rastreio, a gente tem que falar da finalidade. Então, pensando aí, eu desenvolvi quatro fundamentos aqui para a gente focar, mas foi aí o mês de janeiro, o mês que a gente usou para entender, né, como é que de verdade estavam funcionando essas emendas. E aí eu vou citar também 2 exemplos de emendas que provocaram problemas nos municípios. Um foi uma indicação de emenda parlamentar de deputado e que o recurso era para uma entidade que sim era uma entidade sem fins lucrativos, mas não era entidade que atendia a comunidade. Tratava-se, na verdade, de uma escola particular de elite. Então, caiu na controladoria, a controladoria negou, mas nisso a cartinha do deputado, tanto para a Câmara Municipal quanto para a escola, já tinha chegado, olha, mandei emenda para você. Um outro exemplo é o município que recebeu o recurso para adquirir um veículo, e esse veículo foi adquirido corretamente,
E chegou mais uma vez a cartinha do deputado, e o deputado falava, olha, esse recurso eu estou mandando porque a APAI estava precisando de um veículo e tal, e tudo foi feito, né, o município fez a licitação e tudo, fez o termo de cessão do veículo, mas não leu a cartinha do deputado, que era o veículo, que era para o veículo ir para a PAI e tal, e aí faz festa, né, gente? Toda pompa e circunstância, né, com nós dinheiro, faz toda a pompa e circunstância, só que esqueceram de ler, e aí vai alerta para as controladorias. Não leram o termo de convênio em que falava que o veículo não poderia ser transferido em um X período de tempo. Porque o veículo era para atender o município, ele não poderia ir para a APAI. E veja, a APAI precisava do veículo, né? A prefeitura pensou que estava agindo correto e hoje está respondendo processo na justiça por desvio de finalidade. É o que está batendo na tecla da finalidade. Hoje, né, o prefeito da época está respondendo processo por desvio de finalidade. Na prática, é o quê? Uma cartinha, eu até já falei, gente, para de colocar, o pessoal ainda gosta de colocar essas cartinhas em processo de licitação. Não adianta apresentar cartinha, porque, na verdade, nem os deputados estão orientando corretamente quando estão mandando o recurso. Então, faz bonito, mas não lê documento. Então, controladorias, isso não pode acontecer com a gente no trabalho do dia a dia, tá? Então, eu quis dar esse esclarecimento aí, né, do dia a dia, né, do de verdade, né, o que a gente levantou. E aí eu quero falar com vocês sobre a dissertação de mestrado que eu fiz. Eu defendi a minha dissertação em 2019, então a minha pesquisa ela envolveu dados até 2018, e o estudo que eu fiz na época foi analisar os investimentos, analisar as despesas de capital dos municípios brasileiros, e eu busquei entender se havia um comportamento padrão de superestimar as despesas de investimento nos municípios, para identificar a eficiência ou a ineficiência das bases da transação, ou seja, de onde nasceu a receita. Então, naquela época, já emenda parlamentar, convênios, porque boa parte do que se destina nos orçamentos de receita de capital e despesa de capital vem de quê? Convênios e emendas parlamentares. Então, eu busquei ali entender esse processo. Então, na pesquisa, a gente desenvolveu ali fatores comuns, né, que a gente viu que existia ali um padrão e que não difere de tamanho de município, tá? A gente pensou que, na época, que municípios maiores teriam maior eficiência naquela programação da despesa de investimentos, das despesas de capital, e isso não se confirmou no estudo. Então, como não se confirmou, eu fui buscar na pesquisa fatores comuns que impedem os profissionais da gestão pública de medir, analisar e avaliar os processos de elaboração do orçamento, tanto no que se refere às medidas de frustração da receita, quanto às graves falhas de planejamento. Então, no estudo, eu desenvolvi 3 fatores, e esses fatores têm a ver com a rastreabilidade. Então, foi o fator de finalidade,
que considera o resultado pretendido, o fator de controle para evidenciar a consistência e um fator de continuidade em relação aos objetivos da política a ser desenvolvida. Então, no estudo, eu desenvolvi esses 3 fatores. E aí eu vou ler para vocês 4 perguntas aqui da pesquisa, porque, na verdade, na pesquisa toda foram 22 questões, né, 22 afirmativas em que se discordava, concordava, né, etc. Tá? E eu vou ler 4 que nos interessa para esse estudo da rastreabilidade. E quem quiser aí o acesso integral à dissertação, pode buscar no site, no nosso site, o www.controladoriamunicipal.com.br e o www.conafil.com.br. Então, quem quiser pegar a íntegra da dissertação, vai estar lá na aba Artigo. E eu vou ler para vocês, inclusive esse texto também, eu vou colocar lá também, e os 2 modelos que a gente conseguiu desenvolver para 2 municípios com estruturas diferentes, também a gente vai colocar lá para vocês. Então, quais são as 4 perguntas? E essas 4 perguntas foi para entender o fator de finalidade, tá? Então, essas 4 perguntas, né, a gente desenvolveu questões afirmativas, na verdade, né? Deixa eu corrigir a fala, para a gente identificar em cada fator o que acontecia. Então, sobre o fator finalidade, que tem a ver com a nossa rastreabilidade, eu vou ler aqui as 4 questões. Então, primeira afirmativa: gestores tomam decisões de investimentos em observância às prioridades, demandas e projetos da sociedade. Segunda afirmativa: os gestores municipais, ao serem contemplados com recursos de convênios, emendas parlamentares, doações, etc., que acarretam em desperdício de bens públicos e contrapartidas vultosas, recusam ou devolvem recursos. Terceira afirmativa: a elaboração dos planos plurianuais e orçamentos anuais contam com a participação da sociedade civil através de audiências públicas. Quarta afirmativa: o poder legislativo do meu município é atuante na discussão das políticas públicas e discute com a sociedade a votação do PPA e orçamento. Então, essas 4 questões, quando foram respondidas, o que o estudo apurou? De acordo com os percentuais de resposta de concordo parcialmente, discordo parcialmente, concordo totalmente, discordo totalmente, e nem concordo e nem discordo. Não se observou na questão 19 e 20, que é com relação à devolução de recursos e a observância do real interesse público da demanda, se a política pública em pauta poderá ser realmente implementada. Ou se ela é necessária à comunidade a que está sendo dirigida. Então, um exemplo bem prático recebi recurso de convênio para calçar a rua, mas a rua não tem água encanada, não tem esgoto. Então, o que acontece quando eu inverto a ordem de prioridade, inverto a demanda? Eu calço a rua, depois eu quebro a rua para encanar. Então, em que ordem de prioridade a gente está falando? Então, essa foi a intenção da análise, tá? E aí, as respostas às questões de acompanhamento do PPA, tanto por audiências públicas, quanto pelo Poder Legislativo,
em relação à sociedade, as respostas, elas mostraram que há um estímulo à adoção de más decisões de gestão quando apenas 10,7% dos respondentes dizem que o poder legislativo é atuante. 32,2% dizem concordar totalmente que a sociedade civil participam das audiências públicas. E aí a gente fez uma questão auxiliar que teve o intuito de averiguar quais as principais dificuldades para a fixação das despesas de capital. Então, a gente fez o estudo e depois a gente foi lá e falou, não, vamos pesquisar mais um pouquinho, né? Então, qual que era a dificuldade de planejar de verdade essas despesas? E aí, qual que é a nossa dificuldade hoje de planejar corretamente uma demanda, especialmente uma demanda de emenda parlamentar, que atravessa procedimentos lá do plano plurianual, sem qualquer análise de prioridade de demanda. Então, vamos às respostas. 61,1% responderam que é um pouco ou nenhum conhecimento dos secretários municipais e prefeitos na elaboração e gestão de projetos. 31,9% disseram ser a pouca participação da sociedade civil. 22,2% acreditam na demora nas liberações de licenças e autorizações de emendas parlamentares. 20% alegaram a qualidade dos projetos de engenharia. As demais respostas, como convênios não concluídos, pouco recurso da União e dos estados, falta de planejamento, emendas parlamentares indefinidas, atingiram percentuais de 0,4% do total. Então, esse estudo todo, depois, se você quiser ter acesso, é importante a gente entender que esse assunto ele não é novo. E tem uma parte da pesquisa que já no fator de continuidade, eu não vou ler aqui as questões que foram desenvolvidas, mas o que se questionou aqui no fator de continuidade? É o uso da ferramenta do SICONF, que é o Sistema de Convênios do Governo Federal. E aqui também a gente apurou no estudo que os usuários do sistema não consideram a ferramenta tão útil assim. Que não existe uma real utilidade em relação às informações. Parece que são realmente as informações mecânicas, Então, vou ler aqui só um trechinho para vocês entenderem o que foi a questão, tá? O fator de continuidade envolve ainda o uso de ferramentas que possam determinar se é possível a inclusão de novos projetos e a avaliação dos projetos em andamento. Dessa forma, avaliamos na questão 11 a percepção dos respondentes sobre a utilização do SICONF. A pesquisa demonstrou que 48,9% dos respondentes concordam parcialmente que a tecnologia desenvolvida pelo governo federal atua de forma eficaz no processo de informação. Destaca-se aqui as questões auxiliares 12 e 13, as quais buscavam saber sobre a existência de um sistema similar ao SICONF em âmbito estadual e, em consequência, se a ferramenta seria útil para a elaboração do planejamento orçamentário. A análise das questões 11, governo federal, e 13, governo estadual, mostrava
que, respectivamente, 48,9% e 38,9% dos respondentes concordam parcialmente que os sistemas do governo federal e estaduais são eficazes no auxílio na elaboração dos instrumentos de planejamento. Nessa concepção de que construir sistemas informatizados promove o encontro de todos os atores envolvidos, buscou-se uma melhor interpretação dos dados da entrevista sobre o conhecimento dos entrevistados em relação aos sistemas de convênios estaduais. Dessa forma, na questão 12, pergunta-se: o Estado em que atua possui sistema de gestão de convênios similar ao SICONV? Nas respostas, 54,4% disseram sim, 19,6% disseram não sei e 25,9% disseram não. Dos entrevistados que disseram não, chama a atenção o número de profissionais que atuam diretamente no planejamento e que desconhecem tais sistemas em seus estados. Porque na nossa pesquisa, nós perguntamos onde que a pessoa que estava respondendo atuava. Se ela trabalhava de forma direta na fiscalização, se ela trabalhava de forma direta no planejamento e como analista, se ela trabalhava diretamente como planejador ou como executor. Então veja que isso não foi qualquer resposta. Então, quando a gente está aí falando de construção de plataformas, a gente colocou inclusive na norma questão que envolve o Transfere Gov, e a gente falou lá sobre as plataformas, a gente precisa que essas plataformas conversem de verdade com a demanda da sociedade. A gente precisa que essas plataformas conversem de verdade com quem está na linha de frente, identificando as necessidades, planejando o município. E não simplesmente porque eu tenho um recurso lá e eu quero mandar a bel prazer da decisão política. Então, essa é a minha contribuição para vocês controladores, para vocês controladoras. Espero ter ajudado no raciocínio, na visão crítica disso tudo, e a gente vai deixar aí o link para que vocês possam também acessar todo esse material. A dissertação também está publicada em produções acadêmicas no site da FUCAP, né? Se alguém quiser pegar, na FUCAP é onde eu fiz o mestrado em Controladoria e Contabilidade. Então, também está disponível lá e nos nossos sites www.controladoriamunicipal.com.br e www.conafil.com.br. Na aba Artigos, Emendas Parlamentares, vocês vão adquirir todo esse texto e o modelo das normas e o acesso a toda a pesquisa, se quiser ler. Então, bons estudos e bom trabalho aí nesse ano de 2026. Até a nossa próxima discussão.